Olá, você vai ver nesta edição. Luciara sobe no ranking do índice dos municípios, mas TCE faz recomendações à atual gestão. Produtor cultural comprova a prestação de contas à Secretaria Estadual. TCE dá provimento a recurso e anula decisão envolvendo ex-gestores de Várzea Grande. Pleno julga improcedente representação interna sobre possíveis irregularidades no acúmulo de cargos. Os detalhes agora no TCE Notícias. Luciara apresentou melhora em relação ao ano anterior no ranking do Índice de Gestão Fiscal dos municípios de Mato Grosso. No julgamento das contas anuais de governo da Prefeitura, o TCE emitiu parecer prévio favorável à aprovação com recomendações. Veja os detalhes desse processo. O Tribunal de Contas votou em sessão plenária as contas anuais de governo da Prefeitura de Luciara, exercício 2017. Avaliando a gestão fiscal do município por meio do Índice de Gestão Fiscal, foi constatado que houve uma melhora no ranking em comparação ao exercício anterior, passando da posição de número 128 para a posição de número 85. Sob gestão de Fausto Aquino de Azambuja Filho, a equipe técnica não encontrou irregularidades nas contas. Outro fator determinante para a emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de Luciara foi que o gestor respeitou os limites constitucionais relacionados aos investimentos nas áreas de saúde, educação, Fundeb e repasses ao Legislativo. Sobre a arrecadação, o município previu uma receita de R$ 9.650.000. Entretanto, foram arrecadados R$ 11,5 milhões de reais. No que tange às políticas públicas de educação, os indicadores obtidos demonstram que o município apresentou um resultado melhor do que a média nacional dos 6 indicadores avaliados. Porém, quanto à saúde, os resultados demonstram que dos 10 indicadores avaliados, o município atingiu o score de 9, mantendo a nota obtida em relação ao exercício 2016. Quanto ao desempenho fiscal, verifico que, em 2017, o município obteve IGFM geral de 0,46, atingindo a posição de número 85 do ranking estadual, ficando classificado como C, que significa gestão em dificuldade. Assim, a conselheira relatora Jaqueline Jacobsen, que teve o voto lido pelo conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro, votou no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação com recomendações ao chefe do Poder Executivo de Luciara. A segunda Câmara de Julgamento do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou regular uma tomada de contas especial proposta pela Secretaria Estadual de Cultura. O produtor cultural prestou contas de um termo de concessão de auxílio no valor de R$ 20 mil concedido pelo governo para a execução de um projeto. Confira. O recurso público foi liberado em 2009 pela Secretaria de Cultura do Estado para a execução do projeto cultural O Comandante e a Chalana Pantaneira, com vigência de 160 dias. O produtor cultural Júnior José Ferraz da Silva recebeu R$ 20 mil para executar o projeto. A prestação de contas deveria ter sido apresentada em 2010. 4 anos depois, o produtor foi condenado a restituir o erário. Porém, 1 ano depois, o secretário de Cultura, à época, Leandro Carvalho, encaminhou a prestação de contas apresentada extemporaneamente pelo responsável pelo projeto. Documentos e recibos foram apresentados comprovando a execução do projeto. Sendo assim, a Comissão de Tomada de Contas Especial emitiu um novo relatório, considerando regular as contas prestadas e a execução do objeto. No que tange à não prestação de contas no prazo legal, o Tribunal de Contas de Mato Grosso tem por posição flexibilizadora quanto à aceitação. O relator do processo, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, entendeu por julgar regular a tomada de contas especial. Voto no sentido de julgar regulares as contas do termo de concessão de auxílio 150/2009, celebrado entre a Secretaria e o senhor Júnior José Ferraz da Silva, no valor de R$ 20 mil. O Tribunal de Contas entende que a prestação de contas, mesmo que intempestiva, deverá ser aceita, não se eximindo o infrator da aplicação de multa ou outras penalidades. Deve ser considerado que a prestação de contas foi efetuada, ainda que de forma extemporânea, e que restam comprovados o atendimento do objeto.
O Pleno do TCE apresentou uma representação de natureza interna envolvendo ex-gestores da Prefeitura de Várzea Grande. Acompanhe. Os recursos foram instaurados pelos ex-gestores do município de Várzea Grande, Antônio Gonçalo Pedroso Maninho de Barros, Murilo Domingos, Sebastião dos Reis Gonçalves e pelo ex-servidor Jorge Araújo Lafetá Neto. Eles recorreram em relação ao Acórdão 229 de 2016, que julgou parcialmente procedente, com aplicação de multa e imputação de débito aos responsáveis, a representação de natureza interna instaurada pelo Ministério Público. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e deu provimento ao recurso interposto por Antônio Gonçalo Pedroso Maninho de Barros, para o fim de excluir as sanções pecuniárias impostas a ele. Já os demais recursos receberam provimento parcial. Para reduzir do valor a ser restituído ao erário de Várzea Grande, solidariamente com o senhor Jorge Lafetá, valores referentes a contratos firmados e executados junto da Prefeitura de Cuiabá. Por derradeiro, manifestou-se pela manutenção dos demais termos do Acórdão 229 de 2016 do Pleno, inclusive das multas aplicadas sobre o dano ao erário. É a síntese do relatório, senhor presidente. No voto, o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, anulou a decisão anterior e votou pela ampla defesa e o contraditório por parte dos envolvidos. Entendo que deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa arguída pela defesa de Marcos José da Silva, posicionando-me pela anulação dos atos processuais a partir da citação, restando prejudicada a análise das demais preliminares suscitadas, bem como o mérito das pretensões recursais deduzidas pelos recorrentes. Faço o exposto, em dissonância com o parecer 3917 da Lava do procurador Alisson Carvalho de Alencar, acolho a preliminar de cerceamento de defesa arguída pelo contra-arrazoante Marcos José da Silva, estendo de ofício aos senhores Renato Tapias Tetila e Faustino Antônio da Silva Neto, anulando os atos processuais a partir da citação, para que os mesmos sejam integrados à lide e citados para responderem juntamente com os demais ex-gestores pelas irregularidades descritas no relatório técnico preliminar, garantindo a todos a ampla defesa e o contraditório. Consequentemente, os autos deverão ser devolvidos à relatoria originária, a fim de que, após nova instrução, submeta o feito a julgamento por parte do plenário dessa Corte. É a síntese do voto, senhor presidente. O Tribunal de Contas de Mato Grosso analisou uma representação interna envolvendo a Secretaria de Educação e um ex-vereador do município de Santa Terezinha. Entenda na reportagem a seguir. O TCE citou o ex-vereador Uziel Carajá com o objetivo de investigar os serviços prestados por ele no município, já que o mesmo exercia funções públicas remuneradas através da SEDUC e, na mesma época, exercia também mandato eletivo de vereador na cidade. O Tribunal de Contas de Mato Grosso notificou o ex-secretário da pasta, Permínio Pinto Filho, para justificar a possível comprovação do fato. Nas documentações apresentadas, ficou demonstrado que o ex-vereador atuava como professor no período diurno e participava das sessões na Câmara no período noturno, podendo realizar suas atividades normalmente. Analisando os documentos acostados aos autos, especialmente o calendário de sessões subscrito pelo presidente da Câmara de Vereadores do referido município de Santa Terezinha, verifico que a alegada incompatibilidade de horário não subsiste, uma vez que as sessões ordinárias do Poder Legislativo local eram realizadas 2 vezes ao mês às 20 horas, e o cargo de professor era exercido no período diurno. Logo, as cargas horárias exercidas se mostraram compatíveis, motivo pelo qual considero descaracterizada a irregularidade nesse quesito. Nesse sentido, após as justificativas necessárias apresentadas, o Pleno entendeu que não havia proibições para o desempenho das funções de cargos. E voto no sentido de conhecer da presente representação, para, no mérito, julgá-la improcedente, em virtude da ausência da vedação legal de acumulação de cargos públicos de vereador do município de Santa Terezinha e de professor admitido por meio de contrato temporário, ambos exercidos pelo senhor Uziel Lairi Carajá, e por não haver incompatibilidade de horários. É a síntese do voto. Só lembrando que o Tribunal de Contas de Mato Grosso realiza nesta terça-feira a sessão ordinária do Tribunal Pleno, a partir das 8h30 da manhã.
Em pauta estão previstos cerca de 30 processos administrativos, entre eles normatizações, contas anuais de gestão, contas anuais de governo, tomada de contas, auditorias, levantamentos, denúncias, consultas, pedidos de rescisão e representações de natureza interna e externa. A sessão do Tribunal Pleno pode ser acompanhada presencialmente aqui na sede do TCE, pelo portal da instituição ou pelo YouTube. Na semana que vem, Cuiabá vai se transformar na capital das boas práticas de controle externo. Isso mesmo. A cidade vai sediar o primeiro laboratório. 30 tribunais de contas de todas as regiões do país já confirmaram presença. A programação é extensa, serão 2 dias intensos. E a partir de hoje, você confere aqui alguns dos palestrantes que também já confirmaram presença. Bruno Matos Souza Melo é analista de controle externo do TCE do Rio de Janeiro e vai palestrar sobre o sistema IRIS, indicador de risco de irregularidades. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço eletrônico é o www.tce.mt.gov.br. Uma excelente semana para você e até amanhã.